A minha formação acadêmica começou no jornalismo, na PUC. Eu me formei em jornalismo. Eu queria ser jornalista, mas nunca fui. Principalmente pelo fato de que o jornalismo ele me tirava um pouco o prazer da profundidade, né? Assim, as histórias do jornalismo elas são diárias e elas se renovam diariamente. E na prática, um pouco na universidade do jornalismo, eu sentia a falta de poder dar mais atenção, de poder dar mais tempo, de poder pesquisar, investigar um pouco mais os personagens e as histórias. Depois que eu me formei, eu fui fazer uma segunda graduação na ICTV, Escola Internacional de Cinema e Televisão, em San Antônio de los Baños, em Cuba. E essa escola foi um grande divisor de águas na minha vida, porque além dela ser uma excelente escola de cinema, ela é uma escola que tem uma perspectiva muito humanista do fazer cinema. É óbvio que ela tem uma preocupação com a técnica, mas eu me lembro que antes de chegar ao roteiro, antes de chegar à página escrita com o formato de roteiro, de diálogos e ações, eu passei por linguística, eu passei por semiótica, eu passei por clássicos. Assim, a gente foi preparado de alguma maneira com um olhar humanista sobre o trabalho, para que quando a gente chegasse a escrever o roteiro, a gente tivesse um lastro. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da Escola de Cinema de Cuba, fora o fato de que ela é num país, né, ela está num país socialista, comunista, né, com uma economia muito particular, mas com uma visão de mundo que não é baseada no consumismo, não é baseada nesse empreendedorismo maluco, desenfreado que a gente tem aqui no Brasil, enfim, no resto do mundo. Então, ela tem uma certa apreciação da vida de um olhar mais calmo, eu diria, assim, sabe? A gente tem mais tempo. Eu lembro que em Cuba uma coisa que me impressionava muito era a qualidade do tempo. Hoje a gente acorda, a gente está sempre atrasado. Lá não. Lá eu tinha tempo para ler, lá eu tinha tempo para ouvir as pessoas. Assim, eu acho que um autor precisa ter uma capacidade de escuta muito grande. Isso a gente está perdendo, sabe? Se você não é capaz de ouvir, dificilmente você vai ser capaz de falar alguma coisa que tenha uma relevância. E isso acho que foi não só a Escola de Cuba, mas aquele país que me ensinou. Então, assim, ter passado por uma formação de 3 anos na Escola Internacional de Cinema e Televisão fez com que eu pudesse sempre recorrer a ela nos momentos onde essa vida frenética do roteirista não deixa a gente pensar. Então, eu volto, eu penso, eu ouço e aí eu escrevo. Quando eu me formei na Escola de Cuba, eu ganhei uma bolsa para estudar na SCAC, a Escola Superior de Audiovisuais da Catalunha, onde eu fiz uma pós-graduação em roteiro cinematográfico. O que também agregou muito na formação a questão da técnica, né? Os espanhóis têm uma herança muito americana com respeito à escrita de roteiro, então eles são muito técnicos, né? E isso também fez com que eu ganhasse uma certa musculatura da escrita cotidiana, do dia a dia, né? E aí depois que eu terminei minha pós-graduação, eu que sou um obsessivo pela academia um pouco também, fui fazer um mestrado em artes cênicas na Universidade Autônoma de Barcelona, no Instituto de Teatro. E aí uma nova janela, uma nova porta se abriu, que era uma dramaturgia clássica teatral. E aí fui estudar os grandes autores, fui ver as grandes peças. Assim, o Instituto do Teatro em Barcelona tem uma tradição muito forte no teatro clássico. E eu fiquei durante 2 anos estudando lá, dando aula paralelamente e também escrevendo, né? Um pouco para o teatro, curta-metragens com amigos, alguns documentários. E aí depois eu comecei a fazer um doutorado também em artes cênicas, mas que acabou sendo interrompido por uma proposta de trabalho para voltar para o Brasil em 2010. Eu estava com 30 anos, vivia com muito pouco, vivia com bolsas, vivia trabalhando, mas também era super feliz, adorava o que eu fazia. Mas naturalmente a minha formação foi me levando para uns convites que eram um pouco irrecusáveis. E um dos convites foi voltar para o Brasil para trabalhar na TV Globo fazendo séries, né? Em 2010 a TV Globo começou
a entender que esse mercado das séries era um mercado que estava crescendo cada vez mais, e eu fui convidado para voltar. Eu já tinha trabalhado na TV Globo quando eu trabalhava na PUC, quando eu estudava na PUC, e aí voltei em 2010 e comecei a escrever séries de televisão. A primeira série que eu escrevi aqui foi A Teia, com o Braulio Mantovani e a Carolina Couto. Eles são pessoas que me ensinaram muito o valor da pesquisa dentro de um trabalho, né? A Teia é uma série sobre um assalto de um aeroporto em Brasília, e a gente falava um pouco dessa desidealização do bandido, do mocinho, né? A gente invertia um pouco essa questão dos personagens. Depois eu trabalhei com o Fernando Bonassi e o Marçal Aquino, numa série chamada O Caçador, aqui na Globo também, dirigida pelo Alvarenga, que foi uma série que me colocou também no âmbito policial, e entender um pouco os meandros dessa narrativa que herdava um pouco da literatura, a coisa policial, né? O Marçal Aquino, ele é também um escritor. Então eu aprendi muito com eles como trazer essa realidade para dentro da ficção, como usar a experiência de jornalista para dentro de uma questão audiovisual, de uma obra audiovisual. O Rebu foi também outro divisor de águas aqui, foi a primeira vez que eu entendi. Era uma dramaturgia diária, então ele tinha um alcance muito grande, né? A televisão no Brasil tem um alcance muito grande, a gente fala muito do streaming, óbvio, que tem também alcance, mas a televisão aberta, ela tem um poder e ela tem uma perspectiva de Brasil que eu não tinha tido com as séries ainda, né? E o Rebu também me deu uma quilometragem de saber acordar todos os dias e escrever cenas e pensar em escaleta, em discutir com parceiros, assim, me colocou dentro de uma sala de roteirista e me ensinou o valor da troca, o valor do respeito das opiniões. A gente, quando está numa sala de roteirista, se sente às vezes um pouco acanhado de falar algumas coisas, de não ser bem recebido, mas eu fui entendendo que quando a gente faz isso, primeiro com afeto e com respeito, tudo fica um pouco mais fácil, né? A sala de roteiro não tem certo e errado. A sala de roteiro tem ideias, e as minhas ideias podem ser somadas às suas e podem ser multiplicadas por outras pessoas. Então, assim, quando a gente tem uma equipe que se gosta, se respeita e confia uma na outra, né, uma pessoa na outra, a gente consegue multiplicar esse trabalho. Depois disso veio Justiça, que é uma série da Manuela Dias que eu colaborei, que foi uma delícia. Era uma série que tinha um formato que a Manuela tinha inventado, híbrido entre a série e a dramaturgia diária. Então você podia assistir apenas uma vez por semana e você ia ter uma história, ou você podia assistir todos os dias e você ter múltiplas histórias. Elas se cruzavam com eventos semanais, então você via a mesma cena de 4 perspectivas diferentes. E depois disso, na televisão, veio um convite do Guel Arraes, do Jorge Furtado, para, a partir do filme que o Andrusha Waddington tinha feito, Sob Pressão, a gente pegar aqueles personagens e criar uma série. E o Sob Pressão foi um outro divisor de águas na minha carreira também, porque eu fui convidado para ser um dos roteiristas da equipe e acabei me transformando na segunda temporada no redator final. E eles me deram uma autonomia que eu nunca tinha tido na televisão, que é de poder comandar uma equipe e aproveitar de cada um dos roteiristas dessa equipe o que eles têm de melhor. O garoto vai ter que ser operado. Aqui? Aqui, ó. O respirador parou. Esse centro cirúrgico tem que ser interditado imediatamente, Evandro. O Sob Pressão tem uma característica de que ele é uma série médica procedural, né? Ou seja, ela tem um arco longo, ao longo de uma temporada você conta a história daqueles médicos, mas ao mesmo tempo em cada episódio você tem 2 ou 3 casos que se encerram naquele dia. Quando a gente começou a criar o Sob Pressão, eu naturalmente fui assistir muitas séries médicas, né? ER, Grey's Anatomy, House. E no primeiro momento, como os americanos são muito bons no que eles fazem, você fica um pouco assustado pensando, caramba, será que a gente vai dar conta de criar algo que seja nesse nível, mas que seja diferente ao mesmo tempo? E aí a gente começou a fazer muita pesquisa, que foi algo fundamental para essa série, né? Então a gente frequentou hospitais públicos aqui no Rio de Janeiro, constatou a tristeza e a falência e o descaso com relação
a saúde pública aqui e acabou transformando a saúde, o SUS, né, essa falência, infelizmente, do SUS, num personagem. E isso acabou dando um diferencial, né? O Sob Pressão tem uma característica particular que nem o ER, nem o Grey's Anatomy, nem o House tem, que é a carência. Como era muito triste aquela realidade, eu ficava pensando, será que o público vai dar conta de chegar em casa às 10 horas da noite, depois de uma vida tão difícil, né, que a gente tem aqui no Brasil, e ainda assistir algo que reflita isso? Mas eu estava errado, ainda bem que eu estava errado, né, porque o Sob Pressão, e eu acho que ele traz uma reflexão e um alerta que vão além do entretenimento, né? Claro que a gente faz uma série que ela é o entretenimento, mas eu acho que também um dos nossos desejos é a conscientização, é a discussão de alguns temas, sabe? Então, a gente cada vez mais ia trazendo, através do nosso consultor, que é o Dr. Márcio Maranhão, que é uma pessoa fundamental nessa série, que também se baseia um pouco nas memórias dele, de quando ele trabalhava no SUS, a gente foi trazendo isso para dentro da realidade. Eu lembro de um médico me contar uma história, eu acho que foi no Pará, que uma paciente chegou para ele, não sabia explicar o sintoma de uma doença que ela tinha e ela trouxe no celular uma cena da série. Doutor, é isso que eu sinto. Então esse tipo de repercussão foi me dando uma noção do tamanho do alcance que a gente tinha e da responsabilidade que a gente tinha. Paralelamente, eu construí um pouco uma trajetória dentro do cinema, né? Assim, eu costumo dizer que profissionalmente o meu pilar ele é a academia, a televisão e o cinema. No cinema eu tenho um grande parceiro, que é o Felipe Barbosa, com quem eu fiz 3 filmes, o Laura, o Gabriel Montanha e o Domingo. O Felipe também tem uma formação universitária na Columbia, nos Estados Unidos, e a gente começou meio junto e fizemos filmes em que a gente acreditava. O cinema ainda não me dá a condição financeira que a televisão me dá, então eu tento fazer um pouco essa compensação entre trabalhar na televisão, que é um veículo de massa, e usar o cinema para poder contar histórias que aproximem mais o meu desejo de contar coisas menores, mas que também tenham algum impacto. Então, nessa trajetória eu fiz alguns filmes, eu trabalhei em alguns documentários com a Leandra Leal, o Divinas Divas, com a Flávia Castro, um curta chamada Matemática. Fiz com a Carolina Jabor Aos Teus Olhos, que é um filme também que me deu muito orgulho, assim. É uma adaptação de uma peça catalã chamada O Princípio de Arquimedes. Recentemente fiz com o Gabriel Mascaro um filme chamado O Divino Amor, que é a partir de uma ideia dele, um roteiro que eu fiz junto com ele, o Esdras Bezerra, a Rachel. É um filme que fala um pouco sobre o que o Brasil pode se tornar se a gente continuar com essa agenda conservadora. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. E essa é um pouco a minha trajetória, assim, eu tento oscilar entre o cinema, a TV e a academia porque eu acho que elas se complementam. Eu sou um cara que acredita muito numa formação contínua. Eu acho que o cineasta ou o roteirista que para de se formar, e se formar de diversas maneiras, a gente se esgota. Então, hoje eu tenho 40 anos e eu espero que com 50, 60 eu seja um profissional melhor do que eu sou hoje. Eu acredito muito no trabalho. Acho que as boas ideias podem ser melhoradas em conjunto. Acredito também no trabalho coletivo. Tem um diferencial. Eu não tenho a menor vontade de ser diretor de cinema, então assim, os diretores com quem eu trabalho não se sentem ameaçados por um roteirista que seria um diretor frustrado. Eu não sou um diretor frustrado porque eu não quero ser um diretor. Eu gosto de escrever, eu gosto de ser provocado por um diretor diante de uma ideia e dar a ele a consistência dramatúrgica para que a ideia dele possa ter o destino que ele quer que ele tenha. Na televisão um pouco diferente, na televisão a gente tem um pouco mais de liberdade para poder contar essas histórias, mas é um pouco esse trinômio que eu acredito, assim, a academia, o cinema e a televisão. Sempre me dizia um pouco que eu ia ter que escolher em algum momento, assim, ou faz uma coisa ou faz a outra,
Eu não escolhi, eu escolhi os 3. Gabriel, can you sing one song for us from your country? Now? Yes. Okay. This I like very much. Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão, todo artista tem que ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. It's nice. Thank you. É engraçado, quando eu comecei a estudar roteiro, eu lembro de um professor que me disse, a partir de hoje, vocês vão ter uma percepção nova sobre o que é o cinema, porque, por um lado, você desvenda o mecanismo de fazer, mas, por outro, você ganha a experiência de poder observar coisas que você não conseguia observar antes, assim. Você perde aquela magia infantil de olhar para o cinema como algo lúdico, você fica muito mais exigente, mas ao mesmo tempo, para mim hoje o bom filme é aquele que eu esqueço dos mecanismos, assim. É muito difícil eu esquecer do personagem, da estrutura do conflito, mas quando isso acontece, é muito transformador.